No livro de Êxodo, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, encontramos a seguinte passagem. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e a cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Depois disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mor, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Nesse texto que acabamos de ler, encontramos uma verdadeira enciclopédia de conhecimentos. Poderíamos passar horas falando sobre cada versículo, sobre cada situação que acabamos de ler nessa passagem. Mas entre tantas que poderíamos ler, eu gostaria de falar a respeito do último versículo que lemos, que é o versículo 7, que diz: Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que eu, o Senhor, faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Essa parte nos fala a respeito do cuidado especial, da atenção que o Todo-Poderoso tinha e tem a respeito daqueles a quem o servem, que no caso aqui era o povo de Israel. O Senhor tinha cuidado deles. É como, por exemplo, uma galinha que com as suas asas protege toda a sua cria, todos os seus pintinhos, vamos dizer assim. Então o que aqui diz é o seguinte, que mesmo que estejam todos juntos, ímpios e pessoas santas que servem a Deus, certamente o Senhor Deus fará distinção entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Aí eu fico imaginando, você tem ideia do que o Senhor Deus pode fazer por você? Numa eventual necessidade sua, numa eventual situação em que você não encontre saída e de repente você nem imagina, mas o Senhor Deus está velando por você, cuidando de você, dando guarida, dando proteção, dando livramento, dando sustentação e até mesmo derrotando os seus inimigos que possam, porventura, se levantar contra você. Esse é o nosso Deus. Inclusive me faz lembrar de uma das passagens que diz que o próprio rei Davi comentou dizendo: Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, ai daquele que se levanta contra os filhos do Senhor, que no caso aqui se referia ao povo de Israel. Bom é para cada um de nós ter esse Deus protetor, guardador, que cuida da gente, que cuida de você e que não lhe deixa sozinho. E que ainda lhe faz sair em prosperidade, para que você nunca abrace a miséria, para que você nunca abrace um problema de dificuldade, uma doença. Ele livra, Ele guarda, Ele cura, Ele protege, Ele derrota os nossos inimigos. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus do Brasil, esse é o nosso Deus. Basta simplesmente estarmos na posição
de adorador, na posição de santificação, de santidade, e você verá a poderosa mão do Senhor sobre você, lhe guardando, lhe protegendo e te levando a um patamar espiritual cada vez mais superior. Então o segredo é esse, é estar na posição de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é fazer o que Deus manda, e pode ficar certo que Ele fará distinção de você contra qualquer ímpio que possa se levantar contra você. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para você neste dia.